Graça e paz, amados irmãos. Chegamos à segunda parte do capítulo 11 do Evangelho segundo Marcos, versículos 12 a 33. Como vimos ontem, Jesus adentra em Jerusalém e agora ele volta para Betânia. No livro do Grant Osborne, que eu costumo citar, na página 189, ele faz um interessante resumo da Semana da Paixão. Ele mostra que a entrada triunfal se deu no domingo. Jesus visita o templo e retorna a Betânia. Na segunda-feira, ele remove os comerciantes do templo, ele amaldiçoa a figueira e há uma contestação ali no templo e retorna para Betânia. Na terça-feira, ele é perguntado a respeito da figueira e discute com os líderes do templo, num trecho que está na nossa parte de hoje, e ele dá advertência acerca dos escribas. Inclusive é nesse trecho que ele elogia a contribuição da viúva, que já está lá no capítulo 12 de Marcos. Então estamos aqui mais ou menos na metade da Semana da Paixão. Alguns dias depois, Jesus seria condenado à morte por crucificação. E aqui, ao Jesus chegar em Jerusalém, nós vemos ainda no estudo anterior, no capítulo 11, versículo 11, que Jesus observou tudo à sua volta. E ao voltar naquele dia seguinte, versículo 12, diz que ele, saindo de Betânia, teve fome e viu à distância uma figueira com folhas e foi ver se encontraria nela algum fruto, mas nada encontrou a não ser folhas. E Marcos fala que não era tempo de figos. E alguns autores fazem algumas observações interessantes, como, por exemplo, a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, que é considerada por muitos uma das melhores Bíblias de estudos que temos hoje em português, que os frutos da figueira começam a aparecer quase na mesma época que as folhas, ou um pouco depois disso. Portanto, o surgimento de folhas em plena flor deveria ter indicado que o fruto, na forma de figos, já estava em desenvolvimento, ou que alguns autores chamam de figos precoces. Então, já alguma coisa estava ali, talvez não fosse comestível, mas deveria ter algum fruto e Cristo não encontra. Mas o propósito principal desse episódio não é discutirmos sobre a biologia da figueira, mas entendermos que Jesus estava ali condenando aquela árvore que simbolizava o templo que estava estéril para Deus. O povo de Deus havia se afastado do seu propósito e não estava dando frutos para Deus. Essa imagem da figueira, assim como da videira, é muito frequente no Antigo Testamento. Por exemplo, no texto complementar de hoje, Jeremias capítulo 8, versículo 13, diz assim: Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor. Mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas. O que lhes dei será tomado deles. Outros textos de profetas também falam sobre a figueira, como, por exemplo, Miqueias, capítulo 7, a partir do versículo 1. E preste atenção como esse texto se assemelha muito ao povo de Deus ali naquele contexto, como estava desviado dos caminhos de Deus. Miqueias 7, a partir do versículo 1, diz assim: Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respinga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. Então aqui, nesse texto de Miqueias, capítulo 7, nós vemos uma imagem muito próxima ao que o povo de Judá vivia ali em Jerusalém, todo o desvio que é denunciado por Jesus frequentemente. E então Jesus, ao amaldiçoar aquela figueira, que é considerado com frequência ser o único milagre negativo, né, pois ele amaldiçoa e ela seca, ali havia um forte simbolismo de que o povo de Deus havia frustrado os propósitos de Deus para ele, havia falhado em ser luz para nações, em ser um povo que dava frutos para Deus. Isso fica muito claro no versículo 17, que Jesus cita em conjunto Isaías 56:7 e Jeremias 7:11, dizendo: A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões.
Então, quando o templo deveria ser uma casa de oração para todos os povos, talvez Jesus tenha dito isso no pátio dos gentios, pois existiam diferentes pátios no templo naquela ocasião, ele mostra claramente que ao invés de ser casa de oração, com todo aquele comércio, com tudo que estava acontecendo ali, que Jesus denuncia como o profeta de Deus que estava denunciando o pecado do povo ali, a casa de oração tinha se tornado um covil de ladrões. E aí no versículo 18 vemos uma repetição do que aconteceu logo no início de Marcos, capítulo 3, versículo 6, pois aqueles chefes dos sacerdotes e mestres da lei começaram a procurar uma forma de matar Jesus, o que eles vão efetivar alguns dias depois. E aí, quando passam depois de manhã e vem a figueira seca, os discípulos ficam maravilhados com aquilo e falam com Jesus, e Jesus fala da importância da oração. E ele vai do exemplo de uma figueira para um monte, diz que se crermos, podemos dizer ao monte para se levantar e atirar ao mar. E algumas pessoas pegam esse texto e pensam, será que isso nos autoriza a pedir qualquer coisa a Deus, de acordo com o desejo do nosso coração, de acordo com aquilo que acharmos válido, com aquilo que entendermos? Pois é isso que Jesus está ensinando aqui. Mas muitas pessoas se atêm a esses versículos e não prestam atenção no que Jesus diz a partir do versículo 25, que ele diz que quando estivermos orando, se tivermos alguma coisa contra alguém, devemos perdoar para que o Pai Celestial também nos perdoe. Pois se não perdoarmos, também Deus não nos perdoará. Então, Jesus está falando ali, dá um exemplo muito claro de uma oração simples, mas que muitas vezes temos dificuldades de colocar diante de Deus, que é de perdoarmos verdadeiramente uma pessoa. E muitas vezes precisamos pedir graça a Deus para termos capacidade para perdoar alguém. Então, muito mais do que pensarmos em Deus operar tudo aquilo que desejamos, devemos pensar em operar tudo o que Deus deseja que façamos e que esteja alinhado com tudo que a Escritura diz para nós. Eu creio sim que Deus ouve as nossas orações e nós devemos orar com fé e coisas acontecem, mas tudo isso precisa estar alinhado com a palavra de Deus, em submissão a Deus, em submissão à vontade de Deus. Pois vemos grandes homens como o apóstolo Paulo que tiveram orações não atendidas por Deus, mesmo sendo grandes homens de Deus. E aí Jesus chega novamente a Jerusalém mais à frente, e quando está passando pelo templo, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, os líderes religiosos e os líderes religiosos perguntam com que autoridade Jesus estava fazendo aquilo, e Jesus responde com uma resposta de muita sabedoria para que eles falassem acerca do batismo de João. E como vemos ali, versículo 31, eles conversam entre si e falam, se a gente falar que é dos céus, vão questionar por que nós não cremos nele. E se dissermos dos homens, eles temiam que o povo fizesse com eles, pois todos consideravam João um profeta. Então eles respondem a Jesus que não sabem, e Jesus diz que também não diria a eles com que autoridade estava fazendo aquelas coisas. A sabedoria impressionante de Jesus ao refutar o questionamento daqueles líderes religiosos. Eu deixo como uma leitura complementar o Evangelho de João, capítulo 15, quando Jesus se apresenta como uma videira verdadeira e diz que nós, seus discípulos, devemos dar fruto. Então Deus nos chama a dar fruto. E aqueles líderes religiosos, aquele povo, havia se afastado dos propósitos de Deus e não estava dando fruto. Então que Deus possa nos levar a uma vida frutífera para a glória de Deus e que possamos depender dele em oração. Deixo como oração hoje Mateus 6, versículos 9 a 15, a oração conhecida como do Pai Nosso, em que Jesus também fala da importância do perdão e que nós possamos pegar essa oração exemplo que Cristo deixa para nós e fazer dela a nossa oração nesse dia, declarando que venha o reino de Deus, que Ele é soberano, que a sua vontade seja feita na terra como já é feita nos céus, que não nos falte o pão, que não nos falte o perdão, pois também devemos estar dispostos a perdoar o outro, e que Deus nos livre das tentações, pois dele é o reino, o poder e a glória para sempre.